caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é, tua palavra é. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam, a Eucaristia é que nos dás, as lições que melhor educam, Eucaristia é que nos dás, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam, Eucaristia é que nos dás, as lições que melhor educam, Eucaristia é que nos dás. Irmãos e irmãs, bom dia! Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais e nos assiste pela TV Jornal da Cidade. Sejam bem-vindos ao programa Palavra de Fé, com amor à Trindade que nos acolhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos hoje o Dia Mundial das Missões. Somos chamados a tomar mais consciência de nossa missão batismal, do nosso papel como discípulos missionários, a tomar consciência da nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. Competições, disputas de espaço e de poder criam barreiras entre nós. A violência, as guerras, as divisões são frutos do pecado. Nos conceda, Senhor, a graça de conversão, principalmente quando colocamos nossos dons e recursos pessoais a serviço dos nossos interesses, negando à comunidade o bem-lhes que poderíamos fazer. Com alegria, cantemos. Como membro dessa igreja peregrina, recebi de Jesus Cristo uma missão de levar a boa nova a toda a gente, a verdade, a paz e o perdão. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta essa prece, multidões te esperam, Senhor. Por caminhos tão difíceis muita gente vai andando sem ter rumo e direção. Não conhecem a verdade do Evangelho que liberta e dá força ao coração. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Neste 29º domingo do tempo comum, Dia Mundial das Missões, recordemos as palavras sábias do Santo Padre Francisco, que escolheu uma forma, um tema tirado da parábola evangélica do banquete nupcial. Ide, convidai a todos para o banquete. Mateus 22:9. Ele nos lembra que todos somos chamados a viver mais intensamente cada Eucaristia em todas as suas dimensões. Não podemos abeirar-nos da mesa eucarística sem nos deixarmos arrastar pelo movimento da missão que, partindo do próprio coração de Jesus, visa atingir todos os homens. Rezemos também, agradecendo ao Senhor pelo caminho feito por todas as comunidades irmãs
aqui de Pouso Alegre, do sul de Minas e de todos os lugares deste Brasil enorme. Em especial pela nossa Igreja Vétero-Católica Missionária, pela nossa diocese e por todo o clero que a compõe. A palavra de Deus é força decisiva que transforma a história pela missão que assumimos pela palavra de fé. Traz a todos nós vida e salvação. Acolhamos a Sagrada Escritura que chega até nós, orando pelas pessoas que assumem sua missão batismal, realizam a evangelização de alguma forma no serviço que representam e vivem firmes ao chamado de Deus para servir e amar o seu próximo. Cantemos. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dá-me a diga certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, de 35 a 45. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda, quando estiverem na sua glória. Jesus então lhes disse: Vocês não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós beberei o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quanto aos outros 10 discípulos, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e as grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje a liturgia nos fala no serviço que Jesus veio inaugurar com sua vida e seu ministério entre nós neste planeta chamado Terra. Ele veio para servir e dar a sua vida para a nossa salvação. Aos olhos de Deus, um servo, um vocacionado, um fiel à sua palavra, é o exemplo de uma vida simples, sacrificada, que trará libertação
verdade e esperança ao mundo. Os valores de Deus não são os do mundo ou aquilo que simplesmente nos agradam. O servo lembra que Deus nos encontra na pobreza, na simplicidade, na fragilidade, na honestidade e no nosso amor ao próximo. Numa vontade espontânea que nasce dentro de cada um de nós e que interpretamos como um chamado divino. Assim, sentiremos Deus nos convidando a servi-lo através de pequenos gestos com esperança e paz no coração. Se entre os humildes há quem é capaz de ouvir, de o servir, partilhar e se doar por inteiro, aí está Deus com ele. Pois Deus está no amor e no serviço aos irmãos. Assim, poderemos ver que o sofrimento e todo o sacrifício vivido pode ser o gerador de uma vida nova em cada um de nós. Os cristãos precisam estar atentos o tempo todo e se aprofundar na fé enfraquecida, muitas vezes acomodada, deixada de lado. Jesus veio para mudar o coração dos homens e aproximá-lo de Deus. Pede-se aos crentes, primeiro, que acredite em Jesus. Segundo, que escutem e acolham sua proposta. Terceiro, que as transforme em gestos concretos com reconhecimento e gratidão, sempre com disposição. No Evangelho de hoje, João e Tiago querem o privilégio de ficar próximos de Jesus. Não sabiam o que iria acontecer. Achavam que seriam importantes ocupar um lugar de destaque e se sentirem mais amigos de Jesus. Mas o mestre lhe diz: se estiverem dispostos a se entregar, a sofrer até a morte, podem ficar ao meu lado. Ele disse: vim para servir e não para ser servido. A missão nos convida a servir com amor. Pelo batismo, recebemos tal exercício e aos poucos vamos desenvolvendo nossa vocação. E nós? Como nos colocamos na vida? Estamos servindo? Somos gratos por quem nos aproximou de Deus e do seu Filho amado? Estamos dispostos a sermos fiéis à igreja que servimos, que participamos? Jesus no mundo pôs-se ao serviço do projeto do Pai e fez da sua vida um dom de amor. Ele não se deixou seduzir por projetos pessoais, particulares. Entregou toda a sua vida a fim de que todos pudessem encontrar a vida plena e verdadeira. O Evangelho convida-nos a repensar a nossa vida, família, comunidade, escola, faculdade, trabalho, amigos, parentes, lazer e sociedade, de uma nova ordem no ambiente onde estiver, colocando-se numa atitude de serviço e não de imposição e de exigência aos seus caprichos. Deve evitar qualquer atitude de injustiça ou de prepotência sobre aqueles a quem muitas vezes coordena as suas ações e realizações. Todos devem encarar a autoridade que lhes é confiada como um serviço para o bem comum, já que nada nos acontece por acaso. Viver para servir exige de nós desapego a ideais que comprometem a vida do discípulo missionário de Jesus. É preciso acabar com as disputas, lugares de honra e privilégios na comunidade, a viver a dimensão do serviço com amor, principalmente com aqueles que tudo fizeram para também nos servir e nos mostrar o caminho. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, e então eu vos disse: eis-me aqui. O Filho do Homem não veio para
está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. É feliz quem a Deus se confia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como preço por muitos, e dar sua vida como preço por muitos. Meus irmãos e irmãs, o nome Tiago significa o mesmo que Jacó, que segundo uns quer dizer Deus proteja. No Novo Testamento figuram pelo menos 4 Tiagos. Um dos que se chamava Tiago era denominado Tiago Maior, para diferenciar de Tiago Menor. Era filho de Zebedeu e Salomé, portanto, irmão de João, o evangelista. Nasceu em Betsaida da Galileia e, tal como seu irmão, era pescador. Há os que os descrevem como um jovem individualista e ambicioso. No entanto, ao contato com Jesus, transformou sua ambição em poder aliviar a dor das pessoas e ajudá-los a encontrar a mais excelente fonte de amor, a Boa Nova. Tinha o dom da cura pela imposição das mãos. Transformou-se num homem robusto, bem diferente do jovem frágil e inseguro dos tempos em que largou os barcos do seu pai para seguir o mestre de Nazaré. Quando se menciona o seu nome nos evangelhos, está ligado aos nomes de João e Pedro, quase sempre precedente ao de João, o que nos leva a concluir que ele era o irmão mais velho deste. Em algumas anotações evangélicas ocorre a inversão dos nomes vindo João I, conforme Atos 1:13, o que se deve possivelmente ao grande prestígio de João como discípulo amado de Jesus, fazendo parte dos 3 sempre chamados por Jesus para acompanhá-lo e vemos presente na transfiguração. Mateus 17:1, Marcos 9:1, Lucas 9:28. Na cura da sogra de Pedro, Marcos 1:29. Na cura da filha de Jairo, Marcos 5:37 e Lucas 8:51. E também na agonia de Jesus do Getsemane, Mateus 26:37 e Marcos 14:13. Sempre juntos e inseparáveis. Alguns episódios envolvendo Tiago merecem relevância conforme Marcos 10:35-45. Ele e João foram pedir a Jesus que lhes fosse permitido sentarem-se, um à direita e outro à esquerda, quando Jesus estivesse em sua glória, fato que gerou indignação entre os apóstolos, Mateus 20:20-28. De toda forma, a resposta de Jesus lhe serviu de grande lição. Traduzindo na linguagem de hoje, vocês não sabem o que estão me pedindo. Depois de lhe ter falado do conteúdo amargo do cálice, do testemunho que lhes competia beber, ele lhe diz que verdadeiramente não dependia dele conceder lugar à sua direita ou à sua esquerda, mas a quem fora reservado, porque tudo vem por merecimento. Por causa desse diálogo, Jesus reuniu os 12 e lhes disse que aquele que desejasse ser o maior entre eles fosse o servidor de todos. E mostrando a sua humildade, ressaltou ainda que somente do Pai competia conceder esse ou aquele privilégio. Tudo que recebemos de Deus é pelo nosso mérito. Estamos sempre sendo testados, estamos num planeta de expiações. E Deus sabe exatamente como iremos nos comportar no futuro. Por isso não caberia a Ele tal decisão. Importante e grande no reino de Deus é aquele que se solidariza com os outros e se põe a serviço de quem realmente necessita. O reinado proposto por Jesus não segue o exemplo dos reinos do mundo que oprime o povo mostrando ingratidão e desamor. Precisamos entender que
Quando Tiago e João pedem a Jesus para se sentarem, um à sua direita e o outro à sua esquerda, estavam pensando que Jesus estava indo para Jerusalém para tomar o poder. A religião judaica lhe havia falado sobre a promessa de Deus que um dia restaura o reino de Israel. Restauraria o reino de Israel, impondo a sua vontade, a sua lei, e assim arrancar, desse modo, todo tipo de violência, injustiça, atrocidade. A hora da glória era a hora do julgamento do mundo, mas Jesus, no entanto, ficou desalentado com o pedido deles. Vocês não sabem o que estão me pedindo. E quando Jesus pergunta, por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu serei batizado? Eles respondem afirmativamente, sim, podemos. Anos depois desse acontecimento, eles entendem que o mundo, as pessoas irão ter situações totalmente contrárias aos ensinamentos de Jesus. Nesses momentos, é preciso tornar posição, sair da naturalidade e colocar-se ao lado do amor, da vida, da saúde, com responsabilidade. Nada pode ser mais importante que o nosso amor por Jesus. Porém, segundo a história, quando os outros discípulos ficam sabendo desse atrevimento de Tiago e João, pedindo um lugar especial à esquerda ou à direita de Jesus, o ambiente ficou muito tenso. O grupo estava mais agitado que nunca. A ambição os dividiu. Jesus precisa chamar a todos mais perto de si e precisa deixar bem claro o que ele deseja dos seus seguidores. Jesus lembra que as brigas pelo poder e independência pessoal são frequentes entre os que querem ter seus próprios interesses nesse mundo. Mas Jesus é categórico. Entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o que queira ser grande entre vós, que seja vosso servidor. E o que queira ser primeiro entre vós, que seja escravo de todos. O versículo 43. Jesus deixa as coisas bem claras. Entre vocês não deve ser assim. A igreja não deve ser igual ao ambiente político. Os relacionamentos entre os seguidores de Jesus devem ser bem diferentes. As pessoas cristãs não devem repetir na comunidade, na igreja, as estruturas e formas do poder do mundo, mesmo sabendo que cada cabeça é uma sentença. Por isso o presbítero, as lideranças de grupos na igreja, não está para mandar, mas estão aí para ajudar o grupo, ajudar a comunidade a cumprir a sua tarefa de ser uma instituição que agrada a Jesus em todos os sentidos. Geralmente, quando escutamos esses textos, é fácil coordenar a mania de grandeza de Tiago e João. É fácil entender. Mas não julguemos depressa demais a ambição desses dois irmãos. Essa passagem do Evangelho põe-nos na presença de uma pretensão secreta que habita também entre alguns seguidores e seguidoras de Jesus nos dias atuais. Aqueles que vivem seus propósitos, interesses e desprezam o chamado para o servir. Uma pessoa de fé em Jesus tem posicionamentos e se comporta de uma maneira que chama a atenção na família e na sociedade. Isso não quer dizer que a pessoa cristã precisa afastar-se de Deus para conquistar seu mundo. Não é isso. Jesus quer que vivamos no mundo com alegria e felicidade, que participemos de tudo o que quisermos, mas que sejamos sal e luz, que sejamos dotados por nossa maneira de ser, de pensar, de viver e, acima de tudo, sermos sempre gratos pelas bênçãos que recebemos em determinados momentos de nossas vidas. Em outro momento, atravessava Jesus com seus discípulos a terra de Samaria, com destino a Jerusalém. Era a sua última viagem para a capital. Restavam-lhe ainda uns 6 meses de vida terrena. Desde então, suas atividades seriam Jerusalém e arredores. Narra Lucas 9, 51, 55. Que ele despachou mensageiros adiante de si, que chegaram a uma povoação dos samaritanos, para lhes preparar pousada. No entanto, como nada mais desagradasse aos samaritanos do que verem israelitas se encaminharem para Jerusalém durante as festividades religiosas, não desejaram recebê-lo
e Jesus foi rejeitado. Então, Tiago e seu irmão João fizeram uma nova pergunta a Jesus: Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu para os devorar? Era o espírito da impetuosidade que falava aquelas bocas ainda jovens. Jesus os acalma, enfatizando que não viera para perder as almas, mas sim para as arrebanhar ao seu reino de amor, para juntar as pessoas e não separá-las. Foi nessa ocasião que ambos, Tiago e João, receberam do mestre de Nazaré o apelido significativo de filhos do trovão. Muito bem, após a crucificação de Jesus, as referências de Tiago na Galileia, existe João 21:4, fala dele, participando das pescas milagrosas no lago de Tiberíades, depois em Jerusalém. O fim da sua vida terrena tem episódios surpreendentes. Sua atitude sincera, leal e simples foi levada à conta de rebeldia. Denunciado, ele foi preso, levado ao banco dos réus, interrogado e condenado. Era o governo de Herodes Agripa, sucessor de Herodes Antipas, amigo do imperador Calígula. O denunciante, que tanto mal tinha feito a Tiago, diante da atitude serena do mártir, arrependeu-se de tal forma que, enquanto conduziam Tiago para a execução, se declarou também cristão, sendo condenado a morrer com ele. Durante o trajeto, pediu a Tiago que o perdoasse. Tiago voltou-se para ele e, num gesto sublime, o beijou, chamou-o de irmão e lhe desejou a paz. Tiago foi decapitado, morto à espada, a mando do rei Herodes Agripa, em Jerusalém, conforme Atos 12:2. Tornando-se o primeiro apóstolo de Jesus a morrer na defesa de sua causa. Segundo o historiador Daniel Hobbes, isso aconteceu no ano 44 da era cristã, e João foi exilado e condenado a viver como prisioneiro perpétuo na ilha de Patmos. Tudo isso aconteceu 11 anos depois da crucificação de Jesus. No reino que padece violência, quem quer seguir a Cristo tome a cruz. Quem quer ser o primeiro seja certo, e logo sua treva será luz. Por isso eu canto e vou cantar, e o grito dos irmãos vou escutar. Por isso eu canto e vou cantar, e o reino de Jesus anunciar. É Deus que chama e Ele dá a graça, e este seu apelo é vocação. Todos que respondem seu chamado já vão realizando uma missão. Por isso eu canto e vou cantar, e o grito dos irmãos vão escutar. Por isso eu canto e vou cantar, e o reino de Jesus anunciar. Por isso eu canto e vou cantar, e o grito dos irmãos vão escutar. Por isso eu canto e vou cantar, e o reino de Jesus anuncia. Por isso eu vou cantar. Meus irmãos e minhas irmãs que acompanham essas palavras de fé, Jesus nos lembra que seus seguidores e seguidoras têm hoje um papel muito importante nesse mundo atual. Devemos resgatar a cordialidade, o respeito, a amizade, a convivência fraternal na diversidade. A solidariedade deve reinar entre nós de todas as formas. Jesus quer ver em nós pessoas que praticam sua palavra, vivendo o amor por ele ensinado. A fé em Jesus deve nos inspirar para o serviço, para a compaixão e para o cuidado. A fé em Jesus precisa promover em nós o florescimento do amor, amor por qual Deus ama toda a sua criação. Uma das coisas que todo mundo nota é quando uma pessoa cristã se comporta de maneira diferente
aos ensinamentos de Jesus. Quando ouve falar de amor de Deus, ele fala palavras de ódio, tem rancor em seu coração. Ela ouve falar do perdão de Deus, mas ela não se dispõe a perdoar. A oração ensinada por Jesus é apenas uma coisa decorada sem sentido. Sobre essas coisas, Jesus diz hoje: entre vocês não pode ser assim. Muitas vezes é difícil perdoar alguém que nos fez uma maldade. Perdoar essa pessoa não significa que deve ser amigo dela. Se essa pessoa me pedir perdão, isso não significa que eu devo esquecer o mal que ela me fez, mas significa que eu devo dar-lhe uma chance para que ela demonstre com suas novas atitudes que ela realmente se arrependeu. Defender interesses não é errado, mas isso deve ser feito com ética, com competência, não com trapaças e mentiras. Não com ingratidão e rancor. Ter personalidade é necessário e importante desejar algo que queremos conquistar, jamais desrespeitando ou ofendendo quem tem uma opinião diferente da sua. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus quer chamar a nossa atenção sobre o nosso comportamento. Jesus quer nos dizer que nossas atitudes e nossa maneira de viver têm relação com a nossa fé e devem espelhar qualidade, quando respeitamos os sentimentos dos nossos irmãos mais chegados. Muitas pessoas já não sentem a dor do outro, muito menos a dor da ausência, da boa companhia por elas, não demonstram compaixão. A vaidade e o orgulho as distanciam das pessoas, se separam daquilo que Deus uniu. Muitas vezes ultraexplorada pela ganância do lucro à custa da depredação dos ecossistemas, das paixões desenfreadas e dos prazeres pessoais. Muitas pessoas já perderam a inteligência cordial, a sensibilidade pelo padecimento dos outros, de tanta morte e sofrimento diante da miséria, da violência e tantas maldades que temos visto. Nem mais sabemos chorar face aos milhares que morrem, muitas vezes vitimados pela fome, pelo abandono dos seus entes queridos. Meus irmãos e minhas irmãs, sempre me chama a atenção quando as crianças e adolescentes batem no vidro do carro, parando nas sinaleiras e dizem: tio, dá uma moedinha aí. O correto seria que essa criança, adolescente, não precisasse estar ali pedindo moedas, gritando para serem felizes, serem vistas por todos como gente. Como seguidores de Jesus, precisamos entender que essa criança, esse adolescente, tem razão. Somos o tio dela, porque ela é filho, filha do meu irmão maior Jesus, do nosso Pai Celestial, de nossa Mãe Maria. São meus irmãos também. E por isso Jesus não espera apenas que eu dê uma moeda, mas que também me empenhe para lhes proporcionar oportunidades de trabalho, de estudo, de saúde, de diversão e até mesmo de alimentação. E dessa maneira que a palavra de Deus alimente a nossa fé e também sempre nos mostre o que Jesus espera de cada um de nós ao nos ensinar a servir. Se você sente uma inclinação de se alistar entre os operários de Jesus, faça contato conosco. Venha fazer parte da IVCM, Igreja Vétero-Católica Missionária. Vocação, graça e missão. Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Vocação, graça e missão. Vocação, graça e missão. Vocação, graça e missão,
Vocações ardentes, pés a caminho. Vocação, graça e missão. Meus irmãos, antes de nós darmos a bênção final, só mais uma coisinha com relação às palavras de hoje, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 35 a 45. A liturgia nos propõe o caminho do servo do Senhor e do Cristo, sumo sacerdote, que rejeitou a lógica do mundo para servir. Nesse dia das missões, rezemos em comunhão com toda a Igreja Vétero-Católica Missionária e demais igrejas do Brasil, em torno do lema Missionários de Deus. Ide, convidai a todos para o banquete do reino, conforme Mateus 22:9. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos e guarde-nos, ó Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cheios de fé e coragem, proclamando a palavra de salvação. Ide em paz com muita gratidão no coração. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.